todos, meu nome é Ângelo Constâncio Rodrigues, eu sou professor formador da disciplina de História da Educação do curso de Letras Inglês. O motivo de estar aqui é uma conversa inicial com os tutores no sentido de orientá-los quanto a alguns procedimentos da disciplina. Antes de mais nada, é sempre importante dar as boas-vindas a todos ao curso, e desejar que todos nós tenhamos um bom andamento no curso. O sentido dessa nossa conversa inicial é exatamente tentar esclarecê-los em relação a alguns pontos que dizem respeito à disciplina, ao material. Para isso, de imediato, é importante eu me apresentar do ponto de vista profissional. A minha formação é licenciatura em História e a partir dessa formação a gente veio trabalhando nas redes de ensino pública, estadual, municipal e privada. E depois dos anos 90 eu vinha participar da rede pública federal. Em 95, já estando na universidade, eu passei a trabalhar especificamente com formação de professores. Essa fala inicial é importante no sentido de dizer o lugar do qual eu venho trabalhando essa disciplina, e isso não é menos importante, exatamente porque nos habilita a estar percebendo alguns aspectos aos quais realmente eu destaco no interior dessa disciplina, no interior do curso. O que eu vou dizer para vocês, basicamente, tem a mesma estrutura que eu também passei para os alunos do curso da mensagem inicial. E essa fala tem dois aspectos que são bastante importantes, que eu considero fundamentais nessa conversa. O primeiro aspecto diz respeito a um sentido conceitual da disciplina História da Educação. E o segundo aspecto diz respeito a questões operacionais, propriamente ditas, e aí sim, mais diretamente ligado a vocês, tutores, aos quais a gente pretende esclarecer algumas coisas. Bom, no tocante ao primeiro aspecto, ao sentido da história e da disciplina História da Educação, é importante discutir isso porque são questões que dizem respeito à concepção que vocês, tutores, e que os alunos têm da história como ciência e como disciplina. Essa não é uma discussão, pode parecer uma discussão extremamente teórica, mas na verdade não. Porque o que acontece? A gente tem tentado romper essa concepção de uma história instrumental, ligada somente a datas, questões que não têm uma ligação direta com o nosso cotidiano e a nossa vida. E é exatamente nesse sentido que é fundamental que se tenha, tanto vocês tutores quanto os alunos, que se tenha uma perspectiva de romper esse tipo de concepção. Hoje a gente trabalha numa perspectiva de história que certamente esteja muito mais envolvida com o nosso cotidiano, com os nossos afazeres de dia a dia, seja ele qual for, de qualquer profissional, não só dos profissionais ligados à educação, especialmente na formação de pessoas e formação de professores, mas para qualquer cidadão. Essa perspectiva, ela realmente traz um olhar novo para a história, no sentido de que a gente tem que fazer correlações na história que não estão necessariamente no âmbito da história propriamente dita. Ou seja, o que a gente propõe é um olhar para todo o conjunto do nosso cotidiano, da nossa sociedade, ou seja, a gente ter um olhar na economia, na política, na área cultural como um todo. Por que isso? Porque no conjunto dessas relações que a história vai se separar. Nessa perspectiva também, o que acaba acontecendo? É importante perceber o olhar de quem está fazendo a observação. Nesse sentido, o olhar do professor sobre os seus alunos tem uma determinada conotação, e assim como o olhar do aluno sobre o professor tem uma outra conotação. Então essa pluralidade também é importante que a gente perceba. Se vocês querem uma dimensão prática do que eu estou dizendo, significa dizer o seguinte, que para um aluno no curso de inglês, que está fazendo a disciplina de História da Educação, o fato do presidente Obama dos Estados Unidos ter facilitado enormemente a abertura de vistos de entrada nos Estados Unidos, isso abre também enormemente a perspectiva de um profissional da área de inglês. Então, ou seja, eu estou fazendo uma ligação prática de algo, entendeu, do mundo da economia
economia, do mundo da política, que tem uma vinculação direta com os profissionais da área de inglês. Então, quer dizer, é essa dimensão histórica que eu estou propondo, né, que as pessoas olhem e passem, então, a valorizar isso que a gente chama de história. Bom, então esse é o primeiro aspecto. No que diz respeito ao segundo aspecto, que eu estou chamando de questão operacional, é sempre bom lembrar o quê? Que nós estamos trabalhando com um guia de estudos. E por ser guia, todo guia, certamente, né, ele se propõe como sendo um caminho. Sendo um caminho, todo caminho tem as suas dificuldades, tem os seus obstáculos, tem os seus percalços, o que não é diferente. Tá? Aqui, certamente, esse guia ele tem problemas de texto, problemas de estrutura, problemas até de conceito, que são perfeitamente, né, naturais nessa perspectiva de guia. Então é preciso ter claro, tanto os tutores e mais ainda os alunos, de que o guia, sendo um caminho, ele precisa de outros amparos, né, metodológicos e conceituais para poder ajudá-los. No sentido de vocês, tutores, eu propus, e já foi encaminhado para vocês, me parece, toda uma linha de um guia de atividades, de respostas para facilitar o trabalho de vocês. O que eu acho importante nesse momento é indicar algumas questões que eu considero fundamentais. Primeiro, o guia, nós não estaremos utilizando esse guia na sua totalidade. Isso está muito claro lá na mensagem inicial e está claro também, né, nesse guia que eu estou encaminhando para vocês. Nós utilizamos a parte deles que nos interessa. Então, na unidade 1, por exemplo, tem uma série de considerações lá sobre educação egípcia, educação dos povos primitivos. Isso não nos interessou, então realmente não haverá nenhuma utilização nisso. Um outro aspecto, o guia também ele traz uma quantidade enorme de atividades das quais a gente não está utilizando. Há um número, me parece, mais de 100 atividades, das quais eu retirei 14. Então, tem esse outro aspecto que também é muito importante. Uma outra questão que também é importante chamar a atenção é que na unidade 4, por exemplo, para vocês terem uma ideia, não há nenhuma atividade sendo indicada. Existem lá dicas, glossários, reflexões, mas não existe nenhuma atividade. Então eu estou propondo aí sim algumas atividades para essa última unidade. Então está muito claro, eu estou colocando isso nessa guia que eu coloquei para vocês, eu estou indicando isso, que as atividades ali foram inseridas por mim, então não há nelas, né, nenhuma resposta especificamente lá. E as atividades em si estão muito bem listadas para vocês. Bom, um outro ponto também que é importante considerar diz respeito a alguns aspectos, né, mais conceituais. Tem na unidade 4, há um erro conceitual lá que eu estou destacando, mas isso, o que acontece? A gente vai, no meu entendimento, a gente vai melhorando para vocês já com a matéria rodando, com a disciplina rodando, e a gente pode esclarecer algumas dúvidas para vocês. Portanto, quer dizer, essas considerações iniciais, eu acho que elas auxiliam vocês no sentido de facilitar o trabalho de vocês. Além disso, né, eu estou me colocando à disposição no sentido, né, de estar sempre atuando com vocês, junto com vocês. De imediato, eu devo encaminhar para vocês também uma listagem, uma relação de endereços eletrônicos para que nós possamos fazer um contato também fora, tanto da plataforma AVA, para que a gente possa manter um contato mais contínuo. Bom, esses são os esclarecimentos iniciais que eu considero importantes e renovo aí a minha disposição de estar, né, auxiliando vocês e também renovo a nossa disposição de estar fazendo um bom trabalho. Essa é a intenção inicial. Muito obrigado.